Bom, boa tarde. Então, né, agora formalmente começando a nossa primeira reunião oficial, depois da abertura da professora Grace Mulatti, né, como convidada, né, do ano de 2022. Então, é uma alegria estar aqui com vocês, e agora com a novidade de o nosso curso ser transmitido no YouTube, né, graças aí a Andrea, que vai transmitir todas as aulas. Então, é uma democratização do ensino do programa de geriatria da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Vocês me conhecem, né? Eu sou Ivan Abraham, eu sou coordenador aí do programa de residência médica de geriatria na Faculdade de Medicina de Jundiaí. E a gente vai abrir, então, o nosso curso falando um pouquinho da história da geriatria, né? E por que a gente tem que falar um pouco da história? Porque, como, parafraseando um pouquinho o escritor americano Charleston, fala o seguinte, que para a gente conhecer minimamente aonde a gente pisa, a gente tem que entender as razões da gente estar pisando naquele chão, como ele foi construído. Então, a única forma da gente ter esse tipo de compreensão, e até para a gente tentar vislumbrar o futuro de uma forma diferente, a gente tem que ter o poder de conhecer o passado, né? Então, por isso que a gente vai abrir o nosso curso falando um pouquinho da interessante história recente, né, da geriatria. Então, para começar a falar um pouco da história da geriatria, a gente tem que lembrar, então, os primórdios, né, de como é que o homem ele se interessou por cuidar do idoso, né? A primeira questão que o estimulou, com certeza, foi a querer viver mais, né? Querer talvez não morrer. Obviamente, todos nós temos medo da morte, né? E a gente consegue começar a achar lá atrás precursores, né? Lá na mitologia, né? Dessa questão da vida eterna, né? Então essa é uma pintura que eu gosto bastante, de um autor que eu gosto bastante, Peter Paul Rubens, em que aqui está simplesmente simbolizado a tentativa, né, de dar o calor da vida ao homem, né? Alguém sabe como que é quem que é essa figura, quem está sendo mostrado aqui, sendo devorado por um abutre? Não sei não. Ninguém? Quem que os deuses puniram, né, por tentar dar vida aí ao homem? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Na mitologia, né, um semideus, na verdade, né, o Prometeus, né, ele tinha a ideia de multiplicar os homens. Então, ele descobriu que Zeus guardava, né, o calor da vida no Olimpo e ele simplesmente roubou isso. Ele, sendo aqui mostra bem, ele foi acorrentado, né, e condenado, né, a um período que teoricamente era a vida eterna, né, em que um urubu ia comer o fígado dele, né? Todo santo dia. E olha que interessante, por que o fígado? Porque naquela ideia ele já tinha o Hipócrates até escrevia isso, que era um órgão que parecia. Olha que coisa linda, a gente está falando de 360 a.C., mais ou menos. Então ele foi punido dessa forma, mas não eternamente, na verdade. A mitologia conta que ele foi libertado depois. Mas a ideia do Prometeus era que simplesmente ele queria dar o poder da vida, ou do controle de viver eternamente ao homem. Né? Isso que diz, pelo menos, a mitologia. Também, vocês conhecem a história da Caixa de Pandora, né? Eu acho que esse talvez até um pouco mais comum. E o interessante da Caixa de Pandora, que as pessoas não sabem muito bem, é que a Pandora recebeu essa caixa, né, de ouro, né, e que tinha uma regra para ela conservar, né, a vida eterna e a beleza, ela nunca poderia ver os segredos dentro da caixa. E, obviamente, ela, como todo bom ser humano curioso, ela quis vislumbrar o que tinha dentro da caixa. Ela imaginava, nossa, o que será que tem dentro dessa caixa linda de ouro? E aí os deuses puniram, né? Porque a hora que ela abrisse a caixa, sairia o quê? Pragas, doenças e qual era a terceira maldição? A velhice, tá? Então a velhice era tida, então, era descrita como uma maldição, era algo antagônico à vida eterna. Se a gente ir agora da mitologia para a cultura babilônica, por exemplo, a gente também tem relatos muito interessantes.
talvez uma das lendas mais conhecidas que eu tive a oportunidade de ver ao vivo no Louvre, né? É o do Gilgamesh. Gilgamesh ele foi representado até na cultura americana, até em anos bem posteriores, né? Datando ali de mais ou menos o século XVI, 1500, em que Gilgamesh era, na verdade, originalmente um semideus babilônico, né? Ele era um ser gigante e que ele era muito simbolizado carregando os animais. Ele era um amigo dos animais, um doutrinador de animais. O que é menos comum das pessoas saberem, é uma história super interessante, é que o Gilgamesh queria ter a vida eterna. E num determinado momento ele falou com um dos deuses babilônicos, que era uma cultura pluralista, né? E os deuses falaram o seguinte para ele: olha, você tem que ficar sem dormir 7 dias. Se você conseguir ficar sem dormir 7 dias, se você conseguir dominar o sono, você vai ter vida eterna. E aqui uma paráfrase, né? Que olha que interessante também a visão do sono ser algo muito necessário, que se você conseguisse debelar uma coisa tão fisiológica, você seria um deus, né? E aí o Gilgamesh tentou, mas ele não conseguiu. Ele no terceiro dia dormiu. E aí os deuses, com pena, tentaram dar uma segunda oportunidade para o Gilgamesh, falaram o seguinte: olha, você sabe aquela lagoa famosa na Babilônia? Lá no fundo você tem uma alga específica, eles descreveram uma alga que você, se você comer, você vai ter a vida eterna. E era uma lagoa extremamente prazerosa de se nadar, era muito conhecida. O Gilgamesh foi lá, nadou, mergulhou e achou a alga e levou até a borda dessa lagoa. O problema é que era tão gostoso ficar nadando naquela lagoa que ele se distraiu. E aí veio uma serpente e comeu a alga que daria a vida eterna. Só que era uma alga raríssima, muito difícil de achar no fundo da lagoa. E basicamente ele foi punido não tendo a vida eterna e tendo que encarar a velhice, né? Moral da história, né? Obviamente que várias tentações da nossa vida vão encurtar, obviamente, o nosso lifespan, nossa sobrevida. Por exemplo, bebida, cigarro, você dormir mal, você querer trabalhar muito, etc. São várias coisas, comer gordura. Então, várias tentações, obviamente, afastam a gente da vida eterna com toda certeza. Passando um pouquinho da Babilônia, né, falando um pouquinho da cultura taoísta, né, indo lá para a China, para a Ásia, né, e um pouquinho da medicina ayurvédica, né, a gente também tem vários relatos da tentativa de reverter o envelhecimento, né? Ou seja, várias culturas, eu mostro aqui para vocês, não suportavam muito bem a ideia da gente morrer ou a gente ficar velho, né? Os taoístas na medicina chinesa falavam muito a favor do ginseng, em que seria, né, uma erva muito potente para evitar o envelhecimento e que com o ginseng a gente teria a força de um jovem. Na medicina ayurvédica, basicamente, a gente tem não só o ginseng, a gente tem múltiplas ervas e compostos derivados de plantas que são atribuídos à longevidade e evitar o envelhecimento. Parece que tudo isso está tão distante, né, da nossa realidade, mas eu queria lembrar 2 fatos aqui. Primeiro, à nossa direita, aqui o Pharmaton, uma vitamina best-seller, talvez aqui no Brasil ela só perde em vendas para o Centrum ainda. Mas lembrando que o grande chamariz do Pharmaton é um ginseng, um extrato de ginseng purificado, muito parecido com o utilizado na medicina chinesa, né? Então a gente ainda tem essa questão da energia, da imunidade, da vida longa, né, com compostos baseados em plantas. Para vocês também é que um dos maiores best-sellers de envelhecimento para o público leigo é esse livro que vocês estão vendo aqui, chamado Ageless Body, Timeless Mind, do Deepak Chopra. Basicamente, se vocês tiverem a oportunidade de bater o olho e ler um pouco esse livro, faz mais de décadas aqui que eu já vi esse livro, mas eu me lembro muito bem que o envelhecimento, ele falava de técnicas e de consumo de alimentos que, basicamente, se a gente começa a ler, a gente remonta culturalmente aos princípios taoístas e principalmente aos princípios ayurvédicos, principalmente com relação à cultura dietética. Olha que interessante. Então, parece que as coisas que a gente está falando estão muito no passado, mas se vocês forem ver bem, culturalmente a gente ainda está muito preso a pensamentos e racionais e raízes que denotam aí algo mais ou menos entre 300 antes de Cristo e mais ou menos 1000 depois de Cristo. Uma outra coisa que é muito interessante, que eu gosto sempre de repassar, é que os malefícios do envelhecimento, eles também têm uma data
tão longa quanto a existência do homem, vamos dizer. Se a gente olhar, por exemplo, essa outra pintura aqui de Francesco de Bura, né? O que ele está retratando aqui é uma passagem muito interessante da mitologia, né? Entre a Aurora e o seu amante, né? Titonos, né? Titonos ou Titônios, como vocês queiram falar, basicamente era um grande amante que ele visitava, né, os céus, ele encontrava a Aurora para ter a sua atividade de amante aí em todo santo final de dia, né? Obviamente parafraseando a Aurora, que é obviamente a deusa do amanhecer. Então, no final do dia, ela se dava o prazer de desfrutar da companhia do Titonos. A coisa parece que era tão boa e o Titonos era um cara tão profissional na sua função que a Aurora, como boa filha de Zeus, pediu então que o pai concedesse vida eterna para Titonos. Afinal de contas, era tão boa a atividade ali com ele que ela queria aquilo para sempre. Zeus prontamente atendeu a Aurora e conseguiu vida eterna. O que Zeus não falou para ela é que a vida seria eterna, mas o processo de envelhecimento ele continuaria. Bom, eles foram amantes até o momento que Titonos tinha mais ou menos 100 anos. E o pai tinha punido ela, na verdade, porque ela encontrava Titonos balbuciando pelo Olimpo todas as noites, perdido, sem encontrar a sua cama. Olha que interessante, ela está descrevendo um paciente idoso com demência. Então, para vocês verem que o envelhecimento ele é associado a doenças, né, desde primórdios na cultura humana. Indo um pouquinho agora da mitologia para a cultura egípcia, para a cultura judaica, para a cultura cristã, né? Como que nós encaramos, né, o envelhecimento e como que a gente encara a ideia do... Uma coisa muito interessante é que a gente tem um achado, né, de um papiro específico com a descrição de seu primeiro livro de cirurgia, né, em que o ser humano tem conhecimento. Isso foi salvo e, obviamente, eternizado, né, através de uma doação de um inglês chamado Edwin Smith, que basicamente ele deu uma coleção de papiros, que é mais ou menos hoje seria algo em torno de um livro de 200 páginas, mais ou menos algo equivalente. E é muito interessante que lá no meio, numa das passagens, há um capítulo inteiro com uma descrição de como se transformar um homem velho num homem jovem de 20 anos, inclusive com questões cirúrgicas, inclusive endogenitais. Tá? Então, assim, para vocês verem qual a complexidade de como formas de se envelhecer bem ou de se retardar o envelhecimento com culturas tão antigas. Por outro lado, a gente também tem coisas boas, né? O respeito, por exemplo, pelos idosos, pelo envelhecimento, também é muito antigo, né? Se a gente lê algumas passagens do Talmud, eu não sei se vocês sabem, mas o Talmud não é bem uma Bíblia, não é o Torá no judaísmo, mas o Talmud são passagens de diálogos, principalmente entre rabinos e pessoas de relevância política do mundo judeu, né? Então, se a gente olha, por exemplo, algumas passagens do Talmud, por exemplo, que nem no Levíticos, ele fala justamente a deferência para a pessoa idosa como sendo quase algo de mais sagrado próximo a Deus, como se fosse realmente um ser muito elevado socialmente. Na cultura católica, isso não é também em verdade, até porque, historicamente, os judeus e os católicos têm entrelaços que eu não vou entrar muito aqui no mérito, mas se a gente pegar, por exemplo, Ruth 14:15, a gente vê, basicamente, da mesma forma em que, quando você chega, né, na terceira idade, obviamente você tem que ter a oportunidade de ter realmente uma consideração amorosa, com carinho, com respeito tão grande, e que isso seja uma recompensa por você ter chegado naquela idade. Saindo um pouquinho agora de uma cultura tão mais... um pouquinho mais para algo em torno de 1500, né? Mais ou menos do descobrimento das Américas. E por que eu estou fazendo essa passagem temporal? Porque eu pretendo continuar a nossa conversa nas origens da geriatria nas Américas,
né? Porque é onde a gente está, né? Eu não vou falar da Ásia, eu não vou falar tanto da Europa, eu não vou falar da África, ou sim, eu vou falar da América, que é onde a gente está geograficamente em termos continentais, né? Então, eu diria para vocês que, em termos de cultura e história da geriatria nas Américas, a gente tem que então, esse quadro ele foi elaborado pelo Lucas Cranach. Cranach, na verdade, ele era alemão da região de Cranach, então naquela época tinha essa cultura de você dar o sobrenome de alguém referido para a sua região, e ele era conhecido como Lucas o Velho, né? Ele tinha uma aparência mais envelhecida, esse pintor. Coincidências à famosa fonte da juventude. Só para vocês entenderem, de 1800 a 1600, havia uma busca ativa pela fonte da juventude. Culturalmente, Cristóvão Colombo, quando ele descobriu o continente americano, principalmente a América do Norte, um dos seus objetivos, que foi delegado pelo reinado espanhol, é que ele descobrisse a localização exata da fonte da juventude. Tá? Bom, ele não, mas um colega dele, que era um navegador muito íntimo em termos de amizade e proximidade, chamado Juan Ponce de León, ele era praticamente obsessivo pela descoberta da fonte da juventude. Se a gente olhar relatos históricos, provavelmente eu acho, até puxando um pouquinho da psiquiatria, que Ponce de León ele tinha um transtorno obsessivo compulsivo. E realmente ele tinha uma obsessão muito forte por não envelhecer e por tentar reverter esse tipo de processo. A ponto que, basicamente, a gente tem 3 teorias da localização da fonte da juventude. Uma delas remonta à Bíblia, né, mais antiga, em que a fonte da juventude ela estava localizada num lago no final do rio do Éden. Né? A segunda teoria é que a fonte ela estaria numa região dos Himalaias chamado Ayavana, em que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais curiosamente dessa segunda teoria. E a terceira teoria é que a fonte da juventude ela estaria no mundo novo, numa ilha chamada Birmini, algo mais ou menos próximo das Bahamas. Obviamente, ele tinha participado da descoberta da América e ele conseguiu, então, ter a ideia, né, e a oportunidade de navegar mais para o sul, tentando buscar a ilha de Birmini. Né? E, finalmente, Ponce de León ele acabou descobrindo uma ilha. Né? Ele acabou descobrindo a Flórida. Né? Foi muito interessante, porque a Flórida ela tem muitos rios, lagos, é uma região quente, e ele tinha certeza que ele tinha descoberto a fonte da juventude. E, obviamente, não precisa nem falar que ele foi altamente frustrado, né, por essa ideia, mas ele descobriu um lugar muito agradável nos Estados Unidos, que é o continente da Flórida. Né? Voltando na segunda teoria da fonte da juventude, né, só para vocês terem ideia, esse é um fato curioso, muito interessante, e que talvez ainda vocês podem ter alguma visão errônea do que eu vou explicar, mas historicamente, essa segunda teoria dessa região chamada Ayavana, nos Himalaias, ela é eternizada num livro muito famoso na literatura mundial chamado Lost Horizon, O Último Horizonte, do James Hilton. James Hilton fez uma coisa que eu tenho certeza que vocês conhecem. Ele descreveu uma cidade chamada Shangri-La. As pessoas bebiam águas extremamente saudáveis a ponto de aumentar o nosso lifespan, aumentar a nossa vida. James Hilton não era nenhum idiota, basicamente ele se baseou numa tribo malaica chamada Hunza, em que basicamente havia o conceito de que os Hunzas eles tinham uma sobrevida muito além dos 100 anos, algo em torno de 120 a 130 anos. E aqui foto de 2 Hunzanianas, né? E essa tribo, a Hunza, eles vivem nessa região onde vocês estão vendo aqui a foto, né? Basicamente na cordilheira dos Himalaias, chamada Kunluns. Existem outras descrições de povos kunlúnicos que eles realmente têm aí, aparentemente, um lifespan muito aumentado. E aí o James Hilton quis eternizar
passagens geográficas, sociais e históricas no seu livro e deu o nome, então, de Shangri-La, que com certeza vocês já viram isso em outros momentos. Bom, isso é verdade ou não é verdade? Bom, não são só os Hunzas que, teoricamente, têm um lifespan. A gente tem algumas aldeias no Japão, a gente tem a famosa cidade de Tbilisi, na Geórgia, a gente tem a famosa cidade de Vilcabamba, no Equador, várias localizações no globo terrestre, na terra natal dos meus pais, por exemplo, mesmo em algumas vilas da Armênia, por exemplo, a gente tem alguns relatos impressionantes de pessoas que chegam mais de 120 anos, e isso ocorre em uma frequência elevadíssima, acima do normal, aceito, né, hoje em dia, pelo que a gente entende como envelhecimento genético. E, basicamente, o que é um fato extremamente curioso e que acontece em todas essas localizações geográficas no mundo, é que, basicamente, eles cometem o mesmo tipo de problema, o registro irregular das datas de nascimento. Então, basicamente, a gente não tem ideia da data de nascimento exato dessas pessoas. Então, pode ter um erro histórico aqui enorme, falando que alguém tem 120 anos e, na verdade, elas não têm nem 100 anos. Então, é um fato curioso para vocês esse erro, né? Isso já é documentado na literatura científica, né? Então, erros de análise, né? Então, documentação do ano de nascimento daquela pessoa, tentando atribuí-la a uma longevidade acima dos 100 anos. Bom, o fato é que isso é tão enraizado na nossa mente que esse senhor da foto, Alexander, que fez o primeiro livro dizendo que para se envelhecer bem, principalmente passando bem dos 100 anos, existiam dois componentes fundamentais, e só dois: dieta e exercício físico. Ele é o fundador dessa teoria, tá? E basicamente o Alexander Leaf foi muito influenciado pela região da Geórgia e pela região do Equador, tá? Justamente porque chegou nos ouvidos do Alexander Leaf esses relatos de alta longevidade. Ele estudou esses povos. E basicamente o Alexander Leaf, ele achava que essas pessoas tinham uma dieta riquíssima e uma atividade física estupenda. E, no fundo, basicamente, essas pessoas, eles tinham quase uma rotina espartana. Horário de dormir, horário de acordar, eles tinham uma dieta muito econômica, não industrializada, eles comiam bem o básico que a gente teria acesso, né? Grãos, vegetais, nada muito diferente, e basicamente eles andavam o dia inteiro para fazer suas atividades. Então era uma rotina espartana, né? Não, eles não faziam nada diferente do conceito que a gente tem de uma boa dieta e uma boa atividade física. Bom, o fato é que basicamente no século XX a gente começa a ter a noção de que a gente precisa talvez começar a identificar componentes comuns no nosso dia a dia para a gente envelhecer bem e envelhecer muito além da nossa estimativa de sobrevida. E essa cultura começa, então, com alvos dietéticos e alvos de atividade física, já no começo do século XX. Tá? Um fato muito interessante, isso já nos Estados Unidos, é que logo nas primeiras décadas do século XX, começa então a luta, né, de anti-envelhecimento para se aproximar de Deus, algo quase religioso. Isso era propagado por alguns pastores, né, mais ou menos na região sudoeste central dos Estados Unidos. Dentre esses pastores, um que é muito famoso, que vocês conhecem, chamava John Kellogg, como está aqui na foto. John Kellogg era um pregador, um pastor na época, e foi justamente John Kellogg com Will Kellogg, o irmão, né, os irmãos Kellogg fundaram, né, a mega indústria alimentícia, que vocês conhecem bem, e provavelmente vocês já comeram em algum momento sucrilhos, né, dos Kellogg's, né, o Corn Flakes, o Rice Krispies, né, que são as marcas mais famosas da Kellogg's. Né. Naquela época, se perseguia, então, uma dieta que fosse universal para se envelhecer bem.
Bom, o fato histórico é que o Will Kellogg, o irmão do John Kellogg, que é o fundador, ele era responsável por um sanatório de pessoas doentes, né, no sul dos Estados Unidos. E basicamente, essas pessoas tinham um consumo do que seria o sucrilhos hoje em dia, né? Basicamente, um macerado de um floco de milho tostado. E o que se tinha naquela época é que essas pessoas, naquele determinado sanatório, conseguiam ter uma boa recuperação. O fato histórico é que talvez existia uma série de razões para aquilo. As pessoas eram muito bem atendidas, o ambiente era muito favorável, existia muita natureza, muito exercício físico envolvido. Bom, mas o fato histórico é que se associou ao que eles comiam o fato desses pacientes se recuperaram mais do que a média. Então, o John Kellogg, como pregador, achou que aquilo era uma dieta quase sagrada. E aí ele procurou uma nutricionista naquela época, a Frances Cooper, e ele elaborou, então, isso de forma mais industrial. E aí eles formaram uma indústria chamada Kellogg's, a ponto de, e aí uma questão religiosa, né? Eles começaram a fundar o que hoje vocês entendem como sendo a melhor dieta do dia, o café da manhã. Isso, então, tem a sua origem com os Kellogg's. Então, o café da manhã seria a dieta que mais nos aproximaria de Deus. Então, seria o momento da gente investir numa dieta que melhorasse o nosso envelhecimento. Bom, ainda nos começos, nas primeiras décadas aí do século XX, algumas teorias anti-envelhecimento elas começaram a ficar, vamos dizer assim, um pouco mais bem desenvolvidas e pesquisadas, né? Então, as pessoas começaram a ver que não é só a questão do que você come, mas muito da onde é processado, né, o alimento, no caso, o trato digestivo, né? Nesse momento, então, uma pessoa tem uma importância muito grande. Um russo, né, imigrado para os Estados Unidos, chamavam Ilya Ilyich Metchnikov, ou Eli Metchnikov. Metchnikov ele é conhecido como o pai da imunidade inata. Ele tem uma série de trabalhos na imunologia. É uma pessoa que ele descreveu uma série de células, por exemplo, vocês conhecem muito bem os neutrófilos, né? Então, a Metchnikov, ele fez várias descrições histológicas, citológicas do sistema imunológico, então é uma pessoa extremamente importante no desenvolvimento da medicina e do sistema imunológico. O fato é que a Metchnikov achava que a questão da digestão era extremamente importante para se envelhecer bem, e que dependendo do que você comia, a interação com bactérias e a produção posterior de toxinas dessas bactérias poderiam influenciar para bem ou para mal o seu lifespan, a sua sobrevida. O fato é que, como bom russo, ele tinha uma influência do leste europeu e ele observava que os búlgaros tinham uma cultura muito forte de consumo de iogurte natural feito em casa. E ele dizia que existia na Bulgária, que as que 100, 120 anos. Isso até hoje, se vocês buscarem essa informação. Bom, o fato é que Metchnikov então começou a procurar o que poderia ter no iogurte, e aí ele estabeleceu que seriam os lactobacilos. E ele foi a primeira pessoa a vir com a teoria dos probióticos, inclusive o termo é dele. E nessa teoria dos probióticos, a gente deveria usar, por exemplo, lactobacilos, todos os dias para a gente ter um envelhecimento mais saudável, porque eles antagonizariam essas bactérias que produziam, então, a nossa toxina. Bom, por causa disso, ele ganhou o prêmio Nobel, né? Então, um fato histórico extremamente interessante. Bom, o fato é que depois de Metchnikov, e como as coisas não caminharam da mesma forma, começou a olhar para a dieta, para o intestino, para a digestão, e passou a se olhar, então, para a célula e processos que envolveriam as células, como a genética e danos celulares diretos, né? Nesse sentido, a terapia celular foi algo extremamente relevante no começo do século XX. O pai da teoria celular, né, de recuperação ou de aumento da nossa sobrevida ou do envelhecimento, foi esse senhor suíço aqui no canto direito, chamado Paul Nihans, que
preconizou que a gente deveria ter transplante de células, tá? Células dessa teoria e influenciou até depois, né, de seres humanos, né? E ele, inclusive, formou um instituto na Suíça para fazer isso, né? Essa terapia celular, ela foi tão comum no começo do século XX, né? E até meados do século XX, que algumas pessoas importantes se submeteram a isso, né? Alguns destaques aqui na foto, por exemplo, o Winston Churchill, o Papa Pio XII, por exemplo, se submeteram a terapias celulares, tá? Então, transfusões de células primordiais, olha só, hein? Justamente essas pessoas buscavam não envelhecer, elas tinham um papel social muito importante, elas não queriam morrer. Bom, essas teorias influenciaram muito outras pessoas a procurarem, então, como se evitar o dano celular. Existia alguma literatura com algumas substâncias que poderiam evitar o dano oxidativo da célula, dentre elas a procaína. E uma jovem búlgara brilhante chamada, romena brilhante chamada Ana Aslan, então investiu, né, na teoria da procaína. Bom, o fato é que a Ana Aslan ela foi bem sucedida aí com algumas publicações na área, ela publicou uma série de 20 a 30 artigos sobre a procaína e mostrando então que as pessoas tinham uma recuperação funcional, que elas tinham menos fadiga, elas tinham muito mais bem-estar, muito mais força física. O fato é que a Ana Aslan foi a primeira mulher o primeiro ser humano, na verdade, mas a primeira mulher que criou, então, um chamado Instituto de Geriatria, isso em 1952, em Bucareste, na Romênia. E a Ana Aslan, ela formou uma indústria cosmética que é viva até hoje, né? Eu até ilustro com a imagem de um produto dela, que pode ser comprado aí agora pelo Mercado Livre, que é o famoso Gerovital H3, que é um produto que se vende até hoje, é baseado em procaína. A diferença é que não só em comprimido, não só injetável, na época a Ana Aslan injetava isso nas pessoas, mas hoje você tem até em ampolas para cabelo, você tem em cremes e várias formas de veículo até hoje, né? E se tem uma indústria muito rentável nesse sentido. Talvez a Ana Aslan foi a primeira precursora da indústria anti-envelhecimento, né? Outra questão cultural muito importante na geriatria. Muito bem. Bom, com a questão de poupar o dano celular e talvez preservar o material genético, alguns pesquisadores continuaram olhando para teorias de alimentação. Dentre esses pesquisadores, talvez o pai da restrição calórica é esse senhor aqui da foto, chamado Clive McKay. Clive McKay é um farmacêutico, né, de origem, e ele começou a verificar um efeito colateral em algumas das suas cobaias do laboratório. Aquelas cobaias que, infelizmente, por uma questão de pesquisa, tiveram muito menos ração oferecida, tiveram aumento da sua sobrevida. Bom, Clive McKay ficou muito intrigado, né, com essa questão e começou a publicar, então, uma série de experimentos com restrição calórica em ratos. Um outro pesquisador muito inteligente chamado Edward Massoro, né, então levou as teorias da restrição calórica para frente e deu nome aos bois. Então começou a chamar então isso de teoria da restrição calórica do envelhecimento, tá? Então o Edward Massoro, ele introduziu esse termo, né? Bom, o fato é que isso desencadeou uma série de pesquisas que vem aí muito em dia até hoje, né, a ponto de você ter uma associação real entre a restrição calórica e a redução de dano no material genético celular e a melhora do metabolismo, por exemplo, mitocondrial e, obviamente, o aumento de sobrevida em várias espécies, não só cobaias em ratos, em camundongos, mas em macacos, rhesus também, muito mais próximos geneticamente dos seres humanos. Bom, o fato é que então começou a se olhar que provavelmente a preservação do nosso material genético seria algo fundamental para a gente conseguir envelhecer bem, né, e ter uma qualidade de vida superior. O fato é que então as pessoas começaram a buscar outras fontes de dano do material genético, até que esse senhor, Graham Harman, pensou na teoria dos antioxidantes. Então, o Harman ele teve então a grande ideia de que
os radicais livres, né, fazendo danos ao nosso DNA, encurtariam o nosso DNA de alguma forma, e isso causaria, então, uma morte prematura ou um encurtamento no nosso envelhecimento. Essa teoria ficou muito, muito forte, a ponto de Howard e Watson, por exemplo, grandes pesquisadores do DNA, testarem e levarem essa teoria para frente. A grande questão que eles não sabiam é como que o nosso material genético encurtava em tempo suficiente de ter esse tipo de prejuízo ao nosso envelhecimento. Até que em mais ou menos meados aí do meio para o fim do século XX, Leonard Hayflick descobriu o telômero, basicamente, sem saber muito bem o que ele tinha descoberto. Ele começou então a ver que ele começou a ver que as nossas células tinham um tempo de replicação limitado e que isso era fundamental para você não ter regeneração celular. Basicamente, as teorias de Hayflick, no início, elas foram refutadas, dizendo que aquilo era meio que óbvio, que as células, então, elas tinham, obviamente, uma necessidade de estar num meio tecidual para ter uma replicação, e que o Hayflick estava tentando fazer essa replicação no meio artificial, por isso que ele via que as células tinham um potencial genético limitado. E ele foi refutado em alguns jornais em que ele tentou publicar essas teorias. O fato é que as teorias de Hayflick foram muito bem testadas pela Elizabeth Blackburn, o Jake Solostak, principalmente pela Carol Ryder, e eles ganharam basicamente o prêmio Nobel quando eles descobriram a telomerase e os telômeros. Então eles conseguiram comprovar que aquelas pessoas que envelheciam muito mais, tinham um lifespan maior, elas tinham uma atividade de telomerase muito superior e o tamanho do telômero muito maior. Bom, a teoria da telomerase, ela impulsionou uma série de outras pesquisas e que hoje em dia a gente pode identificar né, em que substâncias basicamente tentam retardar o nosso envelhecimento, basicamente, ou na via da telomerase, ou basicamente nas células senescentes. Tá? Então, células que têm um dano incompleto do DNA e elas acabam fazendo uma mumificação celular, elas acabam ficando zumbis e elas liberam um monte de substâncias tóxicas e produzem aí uma série de efeitos deletérios, indo crescimento celular acelerado. O fato é que isso está no mercado, por exemplo, aqui um exemplo, né, da OneSkin, né, que basicamente já tem estudos mostrando regeneração da derme, né, e vários componentes dermatológicos com senolíticos, por exemplo. E uma série de substâncias, como vocês podem ver aqui, ilustrados por um jornal de alto impacto, vêm sendo pesquisados para tentar ainda retardar o nosso envelhecimento. Ou seja, a nossa cultura lá, mitológica, ela continua viva na nossa memória. Bom, eu contei um pouco do fato histórico aí do nosso envelhecimento e, obviamente, isso é o norte e cultural da geriatria. Mas a geriatria como especialidade médica, ela tem aí uma série de outras questões atuais. Então, a gente precisa, para entender um pouquinho como que a geriatria como especialidade médica, ela acabou acontecendo nesse embasamento todo cultural do envelhecimento e da vida eterna, a gente tem que começar a olhar para influenciadores ou pensadores históricos, né? Desde a pré-história, a gente já tem uma série de pessoas que pensam em por que os seres humanos eles deveriam ter um cuidado específico na velhice, né? Então, Hipócrates, por exemplo, falava que a velhice ela era caracterizada fisicamente por um estado de perda de conservação de calor e alteração da umidade, né? Galeno perpetuou isso, mas falava que, na verdade, o envelhecimento era alguma alteração corporal que deixava o nosso corpo fisiologicamente frio e seco. Até que, finalmente, Cícero, né, começou, através de Senectude, falar algumas coisas que seriam precursores de síndromes geriátricas, como
comprometimento cognitivo, anorexia do envelhecimento, e dá alguns conselhos, né, do tipo, olha, para você envelhecer bem, como o seu corpo vai ter várias alterações, você tem que prestar muita atenção e não comer demais e tentar se exercitar. A ponto de Cícero ter aquela frase muito famosa que o envelhecimento fazia, né, com que ele se interessasse menos por comida e muito mais por conversa, né? E ele falava que o idoso ele precisava colocar a cabeça para funcionar. Então aí começa então a tentativa de um entendimento do processo do envelhecimento, do que seria o organismo do idoso. Na Idade Média, obviamente, a gente teve um retrocesso cultural muito forte, né, e que isso foi retomado na Idade Moderna. Mas, de qualquer forma, a gente começa vendo que mesmo na Idade Média, a gente tinha alguns pensadores, né, que olhavam para o processo do envelhecimento e do velho em si. Principalmente delimitando o que a gente precisava olhar muito bem para a nossa atividade física, cuidar muito bem da nossa saúde e da nossa dieta. Isso era o que Roger Bacon, por exemplo, já na Idade Média, preconizava, né? E o fato é que o pensamento em si de como a gente deveria entender, né, o ser humano mais idoso, ele foi, obviamente, perdendo um pouco de força, a ponto que mais ou menos em meados do século XIX, lá por 1850, mais ou menos, George Day escreve um livro em que ele descreve basicamente que os médicos daquela época tinham pouco interesse para os velhos, porque basicamente a idade da terceira idade ou dos idosos era basicamente um decrépito pré-morte. Então, as pessoas não tinham muito interesse, né? Então, entre a Idade Média e a Idade Moderna, realmente a clínica geriátrica se desenvolveu muito mal. E, basicamente, a gente tem como um livro mais moderno o próprio livro do George Day, né, em que data de 1843, em que ele começa, então, a descrever aspectos importantes e as atipicidades em que os idosos apresentavam na sua clínica do dia a dia, né? E ele basicamente que começa a cunhar esse termo de sintomas atípicos dos idosos, isso em 1843, né? Então, basicamente, a gente consegue identificar que os livros, né, médicos em geriatria, eles começam na Idade Moderna, a partir de 1500, de forma muito tímida, e eles começam a se multiplicar a partir de 1600 e 1800. Então, foi aonde surgiram aí os primeiros livros que se abordavam idosos, que a gente pode falar que são os precursores dos livros-textos de geriatria. Muito bem. Bom, em vários desses livros-textos, no começo da clínica geriátrica, muitos deles abordavam não só sintomas atípicos e precursores do que seriam as síndromes geriátricas, mas muitos gostariam de tentar reverter alguns dos processos do envelhecimento. Então, eu estou retomando a primeira parte da nossa aula, em que eu falei a cultura do envelhecimento prolongado ou do anti-envelhecimento. Então, isso, obviamente, foi aderido, para vocês entenderem, na clínica geriátrica. A primeira grande teoria que apareceu na clínica geriátrica para perfazer aí as prescrições daquela época seriam as teorias de deficiência hormonal. Então, a primeira teoria de deficiência hormonal, que tentaria justificar um tratamento hormonal para todo idoso, veio de Victor Horsley, em que ele achava que o problema do envelhecimento era uma deficiência tireoidiana ou mesmo cerebral, mas que ele achava que a tireoide era o problema. Um médico famoso que vocês conhecem, o francês Charles-Edouard Brown-Séquard, que vocês conhecem a síndrome de Brown-Séquard da neurologia, né? Ele era também um estudioso nas vias hormonais e ele achava que o envelhecimento desfavorecido era por uma insuficiência de testosterona, a ponto dele indicar implante de testosterona, de bode, por exemplo, para alguns pacientes. Tá? Isso foi feito, ou se não, a injeção endovenosa de macerado de testosterona, tá? De ovinos. Então, era realmente uma coisa muito forte e parece que está distante, mas não está muito distante. Eu mostro alguns quadros em que
Hoje, por exemplo, as mulheres fazem implantes de testosterona, homens tomam anabolizantes baseados em testosterona, né? E, obviamente, a ideia é ou ficar mais forte, ou ficar menos velho, ou retardar o envelhecimento, né? Então, basicamente, a gente persiste numa ideia que, basicamente, no começo do século XIX, até meados do século XIX, realmente se viu que não dava certo, né? Bom, e aí, finalmente, então, a gente começa com o nascimento da geriatria como disciplina que todos nós aqui escolhemos, né? E talvez o pai da geriatria pode ser Ignaz Leo Nasher, né? Nasher talvez é identificado como pai da geriatria simplesmente porque ele foi o autor desse livro aqui, talvez o primeiro livro impactante em geriatria, chamado Disease of Old Age, and Their Treatment. E ele realmente começa a dar diretrizes de tratamento de doenças na terceira idade. Tá? Então, Nasher tem esse papel importante porque na introdução, no capítulo introdutório desse livro, ele fala a seguinte frase: Geriatrics is a term I suggest to cover the same field as pediatrics in childhood. Então, basicamente, ele pediatria e ele quis dar um termo que fosse fonêmico para aqueles médicos que olhassem para o tratamento da terceira idade. Por que geriatria, né? Porque simplesmente ele se baseou num conceito muito histórico, clássico da gerúsia. Gerúsia era um conselho espartano e que também tinha a Gerásia ateniana, né? Eram conselhos da Grécia Antiga e da Esparta Antiga, e que era composto por 30 velhos. Então, para você fazer parte da Gerúsia, você tinha que ter mais de 60 anos. Você imagina, naquela época, você chegar aos 60 anos era raríssimo. Então, era um conselho de sábios, né, do mundo grego antigo. Então, ele se baseou nisso para definir o termo geriatrics. Triste dessa história é que naquela época o Nasher tinha um contemporâneo que talvez vocês ouviram falar, um cara chamado William Osler, um canadense, que para muitos é o pai da clínica médica moderna, né? E provavelmente uma matéria que chamava Fixed Terms, em que vamos dizer assim, nesse paper, William Osler fala que para que ficar estudando as pessoas acima dos 50 anos? Elas estão perto de morrer, não tem nada de interessante após os 50 anos de idade. Tá? Bom, para ser advogado do diabo, William Osler era um grande sarrista, né? Ele era um cara irônico, então ninguém sabe se realmente aquilo era sério ou não. O fato é que ele publicou isso. Então, o que é publicado vira verdade, né? Então, muito bem. Os conceitos do Nasher influenciaram inúmeras. E o Reino Unido ele tinha uma característica muito peculiar. Ele era um país em que havia já um contingente de veteranos, de parentes que precisavam atendimento. E o Reino Unido tinha uma medicina baseada nos hospitais. E o fato é que determinados hospitais, muitas pessoas iam para morrer, iam meio que desenganados, né? E aí essa senhora, chamada mãe da geriatria moderna, se a gente tem o pai, é o Nasher, a mãe, a Marjorie Warren, a clínica, né, de um hospital na Inglaterra chamado Westminster, em 1930. Então, isso aqui era uma enfermaria típica que a Warren cuidava, né? O hospital pobre tinha uma fama ruim, que as pessoas iam lá meio que para morrer. E aí, simplesmente, a Marjorie, ela começou a olhar aqueles pacientes e decidiu sistematizar o tratamento dessas pessoas e propor um tratamento adequado para essas pessoas. O fato é que essa sistemática da Marjorie, em que ela avaliava se a pessoa enxergava, se ela ouvia, se ela andava direito, se ela comia, se ela dormia, ela começou a sistematizar um monte de questões, anotar, e ela colocou isso de uma forma gráfica, vamos dizer assim. Ela começava a acompanhar sistematicamente essas pessoas. E ela dizia que essas pessoas precisavam de reabilitação. Então, basicamente, ela começou a tratar muito dessas pessoas e que a maioria delas eram pessoas acima dos 50 anos.
Bom, o fato é que, mais ou menos concomitante a Marjorie Warren, um pouco mais, obviamente, mais jovem, um ortopedista chamado Lionel Cousy, também inglês, começou a divulgar o seguinte, que para você ter sucesso numa cirurgia de quadril, principalmente num velho que quebrava o quadril, o segredo de um médico ter sucesso cirúrgico era a reabilitação do pós-operatório. E que ele falava que todo velho que quebrava o quadril, ele morria ou não se ele fazia uma reabilitação. Olha que interessante. Bom, o fato é que essas pessoas influenciaram concomitantemente muito a mente desse senhor aqui embaixo, chamado Trevor Howell. E Howell, ele era um fisiologista, né? E que ele publicou um livro chamado Old Age, talvez um dos mais emblemáticos na fisiologia em geriatria. E a intenção do Howell era explicar a fisiologia do envelhecimento para ajudar na clínica geriátrica. Ele falava que para se tratar o velho, você tinha que entender o processo do envelhecimento. Bom, o fato é que esse livro foi uma revolução, junto com Marjorie Warren, junto com Nasher, e que se criou a base da geriatria moderna, não só de livros, textos, mas também de entendimento da fisiologia, da clínica. Responsável por várias questões hoje emblemáticas e naturais na geriatria, como a definição do que seria um tratamento em casa, em que eles chamavam de home care, isso foi em Oxford, em 1950. O Hospital Dia, o Day Hospital, isso ocorreu graças a Eric Brooke, num hospital em Charleston, na Inglaterra. E Hospice Care, eles começavam a olhar e falar, realmente, e não tem muito o que a gente fazer, apesar de tudo que a gente tenta. E aí o St. Christopher's, em Londres, foi o primeiro hospital de paliação terminal dos pacientes, isso em 1967. E, além disso, a fisioterapia domiciliar e a prevenção de quedas, né, foi estabelecida por Joseph Sheldon, mais ou menos aqui nas primeiras décadas do século XX. Então, a medicina inglesa, a geriatria inglesa, realmente foi um precursor fundamental para o desenvolvimento da geriatria nas Américas. E, por fim, houve um movimento muito forte, né, na geriatria inglesa, em termos de se oficializar o que seria a disciplina geriatria, né? Por sorte, um médico inglês muito nobre, era um barão, né, era o barão de Almere, é o chamado o senhor Dr., né, Basil William Souto Mackenzie. Mackenzie era um médico, mas ele era um nobre e ele era um político. E ele era vamos dizer assim, um amante de idosos. Ele adorava tratar de pessoas idosas. Ele achava que os idosos mereciam um espaço muito mais digno, né, no tratamento médico. O fato é que ele levou um projeto, né, de tratamento específico de idosos para a casa do parlamento inglês, e isso acabou virando um sistema nacional dirigido para os pacientes idosos. Isso eu estou falando em meados do século XX. Tá? Bom, o fato é que a coisa começou a ser tão robusta que em 1959 se criou a Sociedade Britânica de Geriatria, o primeiro órgão, né, societário em geriatria do planeta, assim como lá na Escócia, em Glasgow, se criou o primeiro departamento de geriatria, a primeira cadeira de geriatria numa faculdade de medicina, né? Bom, ainda na Inglaterra, né, em toda essa ebulição, historicamente, então, se desenvolveu o primeiro tratado moderno de geriatria. Esse senhor, né, um médico aí, emérito chamado John Brocklehurst, ele que olhou para toda essa movimentação e toda essa influência na Inglaterra, e ele definiu o seguinte: olha, para a gente fazer a clínica geriátrica acontecer, a gente não só tem que entender de fenômenos atípicos, de fenômenos fisiológicos, de reabilitação e de locais adequados para se fazer a clínica geriátrica, mas a gente precisa também de princípios da geriatria. E John Brocklehurst foi uma das, talvez a primeira, mas vamos ser justos, talvez uma das primeiras pessoas a falar que o grande segredo para se tratar um idoso é começar pouco e se ir devagar em frente. Então, seria um dos princípios. Outros princípios que ele criou, basicamente, é que ele oficializou que os idosos tinham síndromes típicas, que os idosos realmente apresentavam-se
de maneira muito mais prevalente, com sintomas que não eram características daquela doença, e que algumas dessas doenças elas eram apresentadas não de forma característica, mas sim de forma sindrômica. E ele colocou tudo isso num tratado que até hoje vocês conseguem comprar. Essa daqui é uma das edições, é a sexta edição ou sétima edição, mas hoje em dia ele já está na oitava ou nona edição. Eu tenho a última edição para quem quiser ver. Bom, o fato é que, basicamente contemporâneo ao Bronklehurst, um fisiologista chamado Bernard Isaacs cunhou, então, o termo gigantes da geriatria. Isaacs, ele defendia que, basicamente, para a gente fazer clínica geriátrica, a gente tinha que olhar o paciente idoso dentro de uma síndrome. Então, ele identificou aqueles famosos 5 Is: instability, mobility, intellectual impairment, incontinence, né? Então, seriam os 4 Is que depois viraram do raciocínio da clínica geriátrica. Em termos da fisiologia do envelhecimento, uma pessoa que teve grande influência, que era mais ou menos concomitante a Bernard Isaacs, foi Alex Comfort, né? Comfort era muito controverso, né? Ele falava muito em sexo e acabou sendo muito pouco, às vezes, inicialmente levado a sério, né, em termos da geriatria. Mas ele era um cientista e ele pesquisava drosófila, e ele foi o primeiro médico a falar que a gente deveria não só estudar a fisiologia do envelhecimento, mas ele foi o fundador de uma das mais importantes revistas em geriatria, chamada Experimental Gerontology. Até hoje aí tem no Brasil. Feroz. Isso fez com que muita gente adoecesse, né? E muitas dessas pessoas, a ponto que o 33º presidente dos Estados Unidos, ele realmente defendeu no Congresso americano que a gente deveria ter, então, chamado pesquisa que realmente começou a fazer os primeiros documentos dos Estados Unidos falando que a gente precisava de específicas da avaliação de idosos. E basicamente ele publicou 3 livros sobre isso que influenciaram a clínica geriátrica. Clínica, um clube chamado The Club for Research in Aging, né? Um clube basicamente que se iniciou com o Country e também com a iniciativa privada, né? Fomentado pelo Journal Foundation, e que é importante a gente falar disso, porque até hoje a geriatria americana depende muito fortemente na iniciativa privada, né, historicamente. E o que foi muito interessante é que, basicamente, esse clube de pesquisa em geriatria foi o alicerce de 2 fenômenos importantes nos Estados Unidos: a fundação da Sociedade Americana de Gerontologia, e basicamente eles fomentaram o surgimento do Instituto Nacional de Envelhecimento nos Estados Unidos, né? Liderados primariamente aqui por Nathan Schock, né? Que foi o fundador do Centro de Pesquisa em Gerontologia nos Estados Unidos. O fato é que os americanos começaram a ver que, se eles não olhassem muito bem para o envelhecimento de uma forma específica, eles fatalmente não teriam uma sobrevivência econômica, visto toda a consequência da Guerra Civil
e da depressão de 1930. E mais ou menos em meados do século XX, eles começaram a delinear estudos para entender melhor o envelhecimento. E os primeiros estudos clínicos de segmento do envelhecimento em termos mundiais vieram dos Estados Unidos. Então, aqui, o Duke Longitudinal Studies on Aging e o Baltimore Longitudinal Study on Aging. Foram os primeiros estudos de corte para se entender o envelhecimento. Mais ou menos aqui entre 1942 e 1946 surgiram as primeiras grandes sociedades de estudo do envelhecimento nos Estados Unidos, né, respectivamente a Sociedade Americana de Geriatria e a Sociedade, então, de Gerontologia dos Estados Unidos. E isso foi realmente um marco, porque essas sociedades elas iriam fomentar tanto a pesquisa quanto a educação da geriatria nos Estados Unidos. O fato é que talvez o que mais influenciou a gente aqui no Brasil começou mais ou menos em torno da década de 70 nos Estados Unidos, em que no final dos anos 60 se começaram movimentos de ensino da geriatria ou da clínica geriátrica em hospitais nos Estados Unidos. E talvez historicamente a gente tem que lembrar de um senhor chamado Leslie Liebel. Leslie Liebel era um judeu de Nova York que ensinava a geriatria nas nursing homes, nas casas de repouso, né, dos Estados Unidos, inicialmente uma casa de judeus, né? E ele que defendeu que a educação deveria ser sistematizada para o ensino de geriatria, e ele foi o primeiro médico a desenvolver o primeiro fellowship em geriatria nos Estados Unidos, e tradicionalmente o hospital onde ele dava aula, hoje ele pertence ao Mount Sinai School of Medicine, né, que tem talvez o programa mais antigo de fellowship dos Estados Unidos, né, que fica em Brooklyn, lá no Nova York, né? E basicamente, então, na década de 70, se começou a desenvolver outras sociedades derivadas com interesse na clínica geriátrica, como a American Medical Directors Association, porque se viu que o envelhecimento era crescente nos hospitais e a gente precisava de médicos com habilidade de gestão para conseguir entender como atender ao idoso de forma a não gastar tanto dinheiro ou ter minimamente lucro para se autossustentar. E a American Association of Geriatric Psychiatry, porque eles começaram a ver uma alta demanda em psiquiatria geriátrica, principalmente em demência e depressão. O fato é que, em 1982, a Mount Sinai criou o primeiro departamento estruturado em geriatria, em que a geriatria era ensinada na graduação, se havia o fellowship, que seria o que equivale a e a pesquisa integrados numa única escola. Então, você vê que a história da geriatria ela é muito recente. Em 1982, a gente teve o primeiro departamento estruturado. E, finalmente, Robert Butler, que está aqui na foto, foi o primeiro diretor do Instituto de Envelhecimento dos Estados Unidos. Então, basicamente, o que equivaleria ao nosso Ministério da Saúde ter um instituto só para o estudo do envelhecimento. Ele foi fundado em 1974. Isso foi um passo fenomenal para os Estados Unidos terem dinheiro suficiente para fomentarem, né, a educação e a pesquisa em geriatria. E, finalmente, talvez o passo mais importante, por um grande volume de veteranos nos Estados Unidos e ainda, né, pouca gente interessada em fazer clínica geriátrica, os Estados Unidos viram, então, uma forma de se atender os veteranos de guerra veteranos, né, os VAs, né, e os hospitais dos veteranos, obviamente, tinham um grande contingente de pacientes acima dos 50 anos, principalmente acima dos 60 anos, vindo de inúmeras guerras dos Estados Unidos, e basicamente, então, eles decidiram que para aquilo dar certo, eles tinham que também levar ensino e pesquisa para dentro dos hospitais dos veteranos de guerra. E então, por que não desenvolver pesquisa, educação e assistência em geriatria? Foi aí, então, que em 1976 se criou os GRACs, né, que basicamente é a sigla para Centros de Assistência Clínica de Educação e Pesquisa em Geriatria. E, basicamente, quando os GRACs foram feitos e eles foram espalhados pelos Estados Unidos, eles, então, viraram hospitais e escolas. E aí, a partir daí, tem, então, vários programas de fellowship ou residência médica equivalente aqui no Brasil,
em geriatria pelos Estados Unidos. Então, sem os pacientes, não tem fellow, não tem residente, né? Então, eles criaram, então, obviamente, múltiplos programas de fellowship, dentre os quais eu destacaria aqui o Mount Sinai, Harvard, Yale, Johns Hopkins, Duke e a Universidade da Califórnia de Los Angeles, com os principais, mais tradicionais sistemas de treinamento de geriatras no mundo, né? E principalmente com uma influência muito grande para o que seria a geriatria, né? Aqui no Brasil. Basicamente, a gente tem treinamento em geriatria, né, de duas formas, ou na residência ou em fellowship. E existe uma variação muito grande. Por exemplo, aqui no Brasil são 2 anos, na Suécia são 5 anos, na Espanha são 4 anos, nos Estados Unidos eram 2 anos e passou para 1 ano. Então, existe ainda uma heterogeneidade, você vê que é uma disciplina recente em que ainda a questão educacional é muito discutida, né, o que seria ideal e como a gente deveria educar, né, os jovens médicos que procuram a especialidade, né, de geriatria. Basicamente, nos últimos 40 anos, a geriatria começou a passar para ser uma especialidade muito mais ambulatorial, ou especificamente dentro de centros específicos como hospice care, nursing home. Então, centros em que a figura do geriatra como médico hospitalista seria algo muito mais factível do que o geriatra perdido dentro de um hospital geral. Em termos educacionais, da gente com basicamente um auxílio para a prática clínica derivado de duas intenções: rastrear aqueles idosos que precisavam realmente de assistência especializada em geriatria, e daí começaram então os instrumentos de rastreio que vocês usam tão naturalmente hoje, mas esses instrumentos começaram em meados do século XX, 1950, mais ou menos, e basicamente esses mesmos instrumentos, eles auxiliariam os geriatras, porque os estudos de fisiologia e de clínica lá desde Nasha mostravam que os idosos tinham muitas síndromes e muita tipicidade clínica, então os instrumentos iriam ajudar, obviamente, na clínica do... E aí se desenvolveu, então, todos os instrumentos de vida funcional, de marcha e de equilíbrio, que vocês conhecem muito melhor que eu. E da mesma forma, então, começou a se educar a formação do geriatra baseado em síndromes, né, em grandes síndromes, né, baseado na teoria de Isaacs aí de meados aí dos anos 70, e modernamente no século 21 esses gigantes se modificaram um pouco aí com o surgimento da sarcopenia, da fragilidade, da anorexia do envelhecimento, com melhor entendimento da disfunção cognitiva. Modernamente, um fato muito importante na clínica geriátrica que vocês não podem perder de vista é a criação da avaliação geriátrica ampla por esse senhor aqui, Lawrence Rubinstein, né, um grande geriatra hoje em Oklahoma. Ele publicou o artigo seminal em 1984, em que ele desenvolveu a AGA dentro de unidades específicas de hospital, mostrando que os pacientes idosos que estavam nesta unidade tinham recuperação funcional e eles tinham menos mortalidade e eles eram liberados mais cedo dos hospitais, provando que um atendimento sistemático em geriatria era muito melhor do que simplesmente o que era feito por clínicos gerais ou hospitalistas naquela época. Além disso, começou então a se olhar os serviços de emergência e se desenvolveu o acute care for que hoje Estados Unidos, e ainda aqui não existem poucos serviços, como, por exemplo, aqui em São Paulo, Sírio-Libanês, o São Camilo, por exemplo, tem unidades específicas na emergência para atendimento de pacientes idosos, porque os clínicos gerais e emergencistas eram muito ruins em reconhecer delírio, por exemplo, e faziam uma série de iatrogenias nesses pacientes. Bom, 50 anos, a gente não pode esquecer de falar que, dentre as síndromes geriátricas também, a gente desenvolveu um conhecimento enorme com relação à farmacologia clínica, né? Então, eu tenho que mencionar que Mark Beers foi uma pessoa fundamental para o desenvolvimento da farmacologia clínica tão importante. Beers, ele começou, então, a falar que a gente tinha que olhar para a prescrição dos nossos pacientes, que a gente tinha que reduzir remédios ruins, reduzir o número dos remédios, e que esses remédios interagiam entre si de forma altamente deletéria. Ele era um grande estudioso. E que realmente a gente tinha que cuidar muito melhor do nosso... não sei se vocês sabem disso, mas Beers
era um diabético tipo 1 muito grave. E, basicamente, ele publicou os critérios de Beer em 1991 e ele faleceu, ele acabou falecendo precocemente em 2009, né, vítima de inúmeras complicações da diabetes. Né? E, infelizmente, 3 anos depois de publicar a famosa lista de Beers, né, hoje, recomendou o que não poderia ser usado para pacientes idosos, né? Basicamente, 3 anos depois, Beers amputou as 2 pernas e acabou não clinicando mais, né? E só trabalhou consultor. É algo triste aí na nossa história, né? E ele defendia justamente que a gente deveria cuidar muito bem do nosso processo de envelhecimento. O fato é que ele foi um fomentador de inúmeras pesquisas que hoje são muito naturais para nós, mas naquela época não era tão comum, né? John Morley foi um dos primeiros a olhar pela quantidade de remédios que a gente usava e que aquilo poderia se aumentar a mortalidade ou a internação dos pacientes idosos. E o grupo lá de St. Louis começou então a ter uma série de publicações que influenciaram não só nos Estados Unidos, mas o Canadá e principalmente a Alemanha a desenvolver uma literatura muito forte sobre polifarmácia, a ponto do John Morley sugerir que polifarmácia deveria ser incluída como uma síndrome geriátrica também. Né? E outros critérios como stop, start, stop frail, vários outros critérios começaram a ser validados, principalmente Beers, né? Critérios que visavam a prática de prescrição, ou seja, algo que seria muito mais clínico nos dias de hoje. Né? A gente não pode esquecer de falar que hoje a gente olha a marcha e equilíbrio de forma muito natural, né? Em geriatria, mas a gente tem que lembrar de 2 pessoas, Mary Tinnety, que seria a responsável por lembrar a gente de ver muito bem a marcha e o equilíbrio de idosos. Ela começou a sistematizar em que o geriatra, né, isso na década vê muito bem a marcha e o equilíbrio dos pacientes, porque a perda de mobilidade era fundamental. E esse senhor aqui, Jack, também um outro geriatra antigo, também em 1994 publicou o que a gente hoje, né, usa tão banalmente como SPPD, né, o Short Physical Performance Battery, que seria uma forma muito rápida do geriatra ver a mobilidade do paciente idoso no consultório. Que a gente hoje usa aí corriqueiramente foram desenvolvidas recentemente. Aí novas surgiram, por exemplo, como a sarcopenia, né, tão bem descrita, né, inicialmente por Ivan Rosenberg, que era um fisiologista e nutricionista, né, lá na Tufts, em Boston, né, e perpetuados por vários pesquisadores, como Richard Baumgarten, que inventou o índice, né, músculo-esquelético, que a gente usa hoje como fundamental para a gente ter um parâmetro da massa muscular, e William Evans, né, que também é um grande pesquisador em envelhecimento muscular, e que foi uma das pessoas que tiveram muita influência de levar o conceito de sarcopenia para a clínica geriátrica. A gente não pode esquecer que a nutrição é extremamente importante e hoje tão naturalmente. A década de 80, a gente não entendia muito bem como a gente poderia sistematizar de olhar a nutrição nos idosos, e graças a John Morley descrevendo processos de anorexia no envelhecimento como uma grande síndrome geriátrica, e Bruno Velar na França, né, que publicou aí o o MNA, ou MAN, como vocês queiram chamar, né, dizia então Velar naquela época que, olha, para você avaliar a nutrição como médico, isso é extremamente complexo, porque a gente não é nutricionista, então a gente tem que ter instrumentos. E basicamente anos depois, John Morley, mais ou menos em 1995 a 2005, desenvolveu uma série de trabalhos com a SNAC, que seria uma escala muito simples, muito mais simples do que a MNA, para a gente ver apetite e nutrição dos pacientes idosos, né? Bom, no começo dos anos 2000, a gente também teve a introdução do que seria a fragilidade, tanto como uma síndrome física, uma síndrome geriátrica, um modelo físico, descrito aqui pela Linda Fried, mas também como um modelo prognóstico em geriatria. Talvez o melhor modelo prognóstico que nós temos hoje, né, seria o modelo da fragilidade, descrito pelo Kenneth Rockwood, lá no Canadá. E a gente não pode também esquecer que a geriatria não é só diagnosticar idosos, mas também a gente trata esses idosos, ainda que a gente está um pouco lento nesse processo. Mas a gente não pode esquecer que a Maria Fiatorone foi a primeira, né, pesquisadora a publicar os benefícios do exercício físico e da nutrição
para o envelhecimento e para contrapor a fragilidade física nos pacientes. Naquela época, a fragilidade física era mais um critério de vulnerabilidade, né? Isso em 1994. E ela advogava já naquela época, em meados dos anos 90, que os idosos, muito idosos, acima dos 80 anos, eles deveriam fazer musculação, por exemplo. E isso, hoje, modernamente, foi perpetuado pelo Miquel Izquierdo, né, que publicou aí um trial mostrando que aqueles pacientes idosos que estavam no hospital e que faziam musculação intensa, eles tinham menos mortalidade, eles saíam mais cedo, eles tinham uma recuperação funcional muito melhor do que aqueles idosos que faziam fisioterapia de forma simples dentro do hospital. A atividade física talvez é uma das manobras terapêuticas mais publicadas, muito mais bem publicadas entre idosos hoje em dia, e talvez um dos maiores estudos publicados até os dias de hoje seja o LIFE, até sair alguns outros estudos que estão para sair entre 2022 e 2023. A gente não pode esquecer que hoje a osteoporose é uma coisa que é natural da gente tratar, mas até meados aí dos anos 90, o tratamento da osteoporose era muito ruim. E graças a Deus aos bisfosfonados e aos MABs da vida, hoje a gente trata muito bem, e hoje a gente estratifica muito bem através do avento da FRAX, né? Então é um outro avanço na geriatria moderna que a gente não pode esquecer de citar. Eu também não posso esquecer, pelo menos a minha visão, que o John Morley e vários geriatras em St. Louis, lá no Missouri, olharam para a avaliação geriátrica ampla e falaram assim, bom, é inviável se fazer isso num consultório com 1 hora de consulta ou até menos, meia hora de consulta. E até o geriatra não é pago para fazer uma avaliação geriátrica ampla. E aí foram eles que propuseram o primeiro sistema rápido de acesso em geriatria, chamado Rapid Geriatric Assessment, que basicamente eles conseguiam avaliar um idoso em 20 minutos, tá? Em múltiplos sistemas de síndromes de forma interessante. Não é para menos que aqueles grandes 4 Is do Bernard Isaac se transformaram em 4 Ms, e basicamente são alicerce do ensino de residentes em geriatria nos Estados Unidos, né? Que hoje são muito fomentados pela John Hartford Foundation e que simplesmente lançou as novas diretrizes de ensino de residência médica em geriatria baseadas nos 4 Ms, que seria basicamente o que interessa mais para o paciente e para a família, matters most. Mobility, avaliar equilíbrio, mobilidade do paciente, risco de quedas. Mentation, avaliar delírio, cognição, depressão e outros transtornos do humor. Medication, avaliar polifarmácia, prescrição inapropriada, interação medicamentosa em geriatria. E, basicamente, dentro do que interessa muito, a gente não esquecer de multicomplexity, né, que seria um quinto M, muito importante, que perfaz o quê? Fragilidade e multimorbidade, basicamente, e o estresse do cuidador estaria incluído nesse quinto M, defendido aqui pela Harvard e lançado aí em termos educacionais nos Estados Unidos como um todo, e isso ainda não chegou de forma tão intensa ainda aqui no Brasil. E para terminar, a gente não pode esquecer que a geriatria ainda tenta achar uma forma de prevenção, né? Porque a geriatria deriva, segundo o Nasher, da pediatria, mas a pediatria tem a puericultura, né? E basicamente em 2019 foi lançado o iCope, né, pela Organização Mundial de Saúde, que seria basicamente a puericultura da geriatria, em que você hoje em dia tem o iCope no computador ou em app, como as fotos que eu deixo aqui para vocês, né? A gente tem o iCope no celular, por exemplo, em que basicamente a gente vê o sensório, audição, visão, mobilidade, risco de quedas, a cognição, depressão, né, como funções básicas que a gente deveria ver em todo idoso e acompanhar ele longitudinalmente. Alterações no iCope, elas seriam preditoras de fragilidade, perda funcional e morte prematura em geriatria. Quem sabe o futuro vai dizer se o iCope seria o que equivale à puericultura na pediatria, né? E eu fecho, então, dizendo que hoje o momento atual na geriatria é o desenvolvimento de guidelines e consensos para tentar uniformizar as nossas condutas e sair um pouco do estigma que a nossa ciência na clínica geriátrica é baseada em uma série de heterogeneidades, uma variabilidade muito grande de paciente para paciente e que o geriatra não tem consenso algum do que ele faz. Isso não é uma verdade, a gente tem consenso em várias diretrizes e basicamente a gente ainda tem um percurso muito grande. Para vocês terem ideia, né, a Sociedade Inglesa de Geriatria tem
14 guidelines publicados, enquanto que a Sociedade Americana de Geriatria tem 20 guidelines publicados. Isso não é nada se a gente comparar com a Sociedade, por exemplo, de Cardiologia ao redor do mundo. E, basicamente, eu fico extremamente honrado de fazer parte aí do final aí dessa trajetória moderna da geriatria, em que vários grupos internacionais têm se reunido e tentado fazer guidelines mundiais ou internacionais, não só de sociedades isoladas, justamente para levar a geriatria para os 4 cantos do mundo, né? E um dos grandes exemplos é a International Conference of Frailty and Sarcopenia Research, a famosa ICFSR, em que já desenvolveu aí 4 consensos importantes em sarcopenia, fragilidade, atividade física, e finalmente agora a Sociedade de Caquexia, Sarcopenia e Desordens Musculares vai lançar ainda esse ano o ENGAGE, que é o conceito de anorexia do envelhecimento, como sendo o primeiro consenso dessa sociedade. Talvez vai se lançar em seguida o consenso de caquexia e sarcopenia, também por uma outra sociedade internacional. Isso é extremamente importante para a gente conseguir internacionalizar a geriatria, desenvolver uma rotina clínica mais ou menos homogênea, e isso fomentar, obviamente, tratamentos mais padronizados, né, dentro da clínica geriátrica. Obrigado pela atenção e desculpa que eu deveria ter avisado que a aula ia um pouquinho mais longe hoje, então falha minha, eu esqueci. Obrigado, pessoal. Ivan, obrigada a você. Excelente aula. Acho que eu vou querer assistir umas 10 vezes ainda essa aula. Muita Ainda bem coisa que a Andrea falando. está gravando. Foi muito, muito enriquecedora e muita coisa curiosa que a gente nem imaginava, né? Que existia sobre a história da geriatria. Muito legal. Algumas mais clássicas, mas as mais... Muita coisa ali eu nunca tinha ouvido falar, então foi muito enriquecedor, te agradeço imensamente. Principalmente por fazer parte desse grupo. Eu diria para você que deu muito trabalho, são 2 décadas mais ou menos, lendo sobre isso para falar essas coisas. Imagina, Ivan, fiquei pensando aqui que daria para você escrever um livro sobre isso. É que, na verdade, assim, tem muita coisa que não dá para falar, você vê 1h30 quase, então é muita coisa. Tem uma série de questões do Brasil e da América Latina que eu poderia falar. Não falei da AMA, não falei do Rio Grande do Sul, não falei do Rio de Janeiro, não falei de um monte de coisa aqui do Brasil, mas eu acho que, em termos gerais, principalmente pensando, né, nos residentes nossos e talvez os que vão nos assistir aí no YouTube, né, eu acho que grande importância é ele saber de onde ele vem, né? Eu acho que a questão dele saber do Brasil e da América Latina, acho que ele pode ler, né, ele pode ir atrás. Se ele quiser saber um pouco do Japão, da Europa, por exemplo, ele vai atrás, mas é interessante a gente saber as nossas origens e talvez a gente começar a ver coisas que a gente precisa mudar, por exemplo. Eu gosto muito de falar que talvez o ensino em geriatria está um pouco na contramão da modernidade. Se a gente olhar, por exemplo, a América do Norte, né, Estados Unidos, por exemplo, isso ainda não chegou no Brasil. Então, a partir do momento que você olha um pouco a história, você tem outras ideias, né, na verdade. Você começa a olhar para coisas que se fala hoje e você é um pouco mais cético. Por exemplo, exercício de alto impacto. A SIC publicou isso em 94, isso não é nenhuma novidade, né? Na verdade, as pessoas falam que estão inventando pólvora, né? Eles estão só colocando a roda para rodar, na verdade. Suplementação de proteína. Em 94 ela falava para suplementar leucina, né? E agora todo mundo quer prescrever leucina. Então, eu acho que a história é muito importante para a gente ser crítico o suficiente para entender aonde a gente está indo e por que a gente faz algumas coisas e para a gente ter ideia para propor coisas novas, né? Eu vejo, por exemplo, na avaliação geriátrica simplificada, tem um monte de gente publicando simplificações da avaliação geriátrica, mas, bom, o quanto vantajoso será que é isso, né? Será que a gente precisa de mais modelos ou será que a gente basta usar os modelos que a gente tem? A gente não tem dados, basicamente, disso, né? Então, são pouquíssimas as publicações que falam, mas o que a gente sabe é que a gente tem que ter modelos clínicos, né, de avaliação de fragilidade, por exemplo, em consultório, que ninguém
né? A fragilidade é o Papai Noel, né? Todo mundo sabe que ela existe, mas ninguém bota a mão nela no consultório, né? Então, essas coisas eu acho que são fundamentais para o desenvolvimento da geriatria, assim como novos tratamentos que eu dei ideia para os meninos, para a gente desenvolver um clinical trial, por exemplo, em anorexia, já que eu tenho essa posição tão nobre na Engage, por exemplo. Vamos ver se a buclina funciona, se a cipreptadina Cobavital funciona, Ninguém sabe, ninguém publicou nada a respeito disso, todo mundo passa estimulante de apetite para o velho, a gente não sabe se faz mal, muito mais mal do que bem, e as pessoas continuam dando estimulantes de apetite desde a década de 80, né? Então, essas questões, eu acho que é o que mais me impulsionam, né, na geriatria, né? Uma série de perguntas que, por exemplo, talvez um cardiologista não tenha, né? Para ele, as perguntas dele vão ser totalmente diferentes, porque ele tem uma base muito sólida, ele tem uma série de consensos e diretrizes, e a gente tem aí uma clínica extremamente encantadora que exige uma criatividade extrema para cuidar bem dos pacientes e propor coisas novas, né? Legal. Bacana. Bom, obrigado. Tomara que vocês gostaram. Desculpa de novo, eu me perdi completamente. Não avisei vocês que, como é a primeira aula, né? Eu falei assim, vou dar uma aula dessas máquinas, né? Que tipo concurso de professor titular, né? Eu falei assim, deixa eu dar uma aula aqui né, dessas eruditas, né? Para abrir o nosso curso de uma forma um pouco mais interessante, né? A gente teve essa mesma aula com o John Morley, né? Mas infelizmente o John, né? Ele acabou aposentando. Não queria deixar o nosso curso sem a aula da história, principalmente para os residentes, né? Que eu acho que sempre é bom revisitar um pouco da história. Eu tenho viés porque eu gosto muito da história e eu gosto do John, então eu tenho esse viés aí clínico, mas eu espero que trouxe reflexões para vocês entenderem da onde que a gente vem e algumas coisas que são feitas hoje, como testosterona, não são nada especiais para a gente como geriatra. A gente não tem que acreditar nessas coisas, né? Tá bom? É isso. Obrigado aí. Obrigada, bom final de semana, gente. Obrigada, doutor. Um grande abraço. Boa semana. Tchau, gente. Vocês também. Tchau, tchau. Obrigado, Ivan. Abraço, parabéns.